Double King é uma animação com cerca de 85 milhões de views, uma animação muito bonita e filosófica, e falando em filosofia, eu conheci ela pelo canal do Hamlet, então depois de um tempo pensando sobre, finalmente decidi fazer um vídeo sobre Double King. A animação começa com essa criaturinha que pela coroa em sua cabeça provavelmente é um rei. Bem, ele chega no castelo do outro reino e ele simplesmente entra, e o guardinha que tava lá acaba sendo intimidado pelo rei, que só percebeu que deixou o invasor entrar poucos segundos depois. Então vemos o rei rato, que reverencia o outro rei, só que sem nem dar tempo pra pensar, ele simplesmente mata o rei rato. Quando ele coloca a segunda coroa, dá pra ver que a pupila dele meio que se dilata um pouco, e parece muito com o efeito que algumas drogas causam, e a gente vai conversar mais sobre essa questão do vício mais pra frente. Vemos então o velório do rei rato, e logo em seguida vemos os cidadãos dele indo para o reino do Double King, que os recebe da pior forma possível, entregando uma ratoeira a eles, referenciando algumas nações imperialistas, que depois de dominar algum território não sabiam o que fazer com os que já moravam lá, muitas vezes os deixando em péssimas condições. Depois disso vemos uma cabra que aparenta ser uma entidade superior, que deixa sua coroa cair, cai em cima de uma nuvem, dando vida a ela, que chove dando vida a uma abóbora, que vira o rei abóbora, que em poucos segundos de vida é morto pelo Double King, que rouba sua coroa, mas que por ser feita de algum material orgânico logo apodrece. E de lá sai um rei mosca. Quando o Double King percebe esse rei mosca, ele obviamente o mata e usa sua coroa como anel. Isso, na minha opinião, também referencia o imperialismo, mas como grandes potências dominam os mais fracos, mesmo eles não tendo nada a oferecer. Ou como os mais ricos fazem a questão até das mínimas riquezas, que não vão influenciar em nada na sua vida. Depois disso, vemos uma cobra gigante, que muito provavelmente é uma referência a Jormungand, seu imbecil. Serpente Jormungand, a serpente do mundo. Como você não conseguiu... Nossa. Desculpa, eu não consegui pronunciar. Uma serpente gigante da mitologia nórdica, que só por curiosidade, ela é filha do Loki. Mas bem, o Double King mata rapidamente a serpente e pega sua coroa, que é ironicamente grande demais pra ele. Mas a serpente, com suas últimas forças, empurra o Double King pelo penhasco, que enquanto cai, acaba vendo algumas criaturas de sua espécie em uma caverna. Depois de falhar em pegar mais uma coroa e ficar nitidamente em abstinência, vemos o funeral de uma rainha lagarta, onde após seu funeral, ela se transforma em uma linda borboleta. Acho que linda é um pouco de exagero, mas tudo bem. Até que o Double King começa a persegui-la até uma cidade no céu, sem governantes, uma metáfora ao anarquismo. E depois de perceber que não teria nenhuma coroa ali, ele se depara com uma montanha gigante, que parece uma coroa gigante. Então o Double King prepara todo o seu arsenal em uma espécie de castelo móvel de guerra muito foda, pra dar umas porradas na montanha e se atirar nela. Logo em seguida, ele atira no próprio castelo, sendo completamente ingrato com os que ajudaram a chegar lá. Então, ele abdica de tudo que tinha para ficar com a coroa gigante só pra ele. Andando pela floresta, ele acaba encontrando um outro rei com outra coroa. Porém, por ter um formato diferente, ele acaba rejeitando ela, demonstrando que ele nem liga de verdade pra coroa ou pelo poder. Ele só se atrai pelo que ele acha que seria isso, no caso, pelo formato da coroa. Tanto que no seu castelo vemos diversas bandeiras em formatos da coroa, e que ele persegue um pássaro com as penas com um formato parecido ao das coroas. E a sua ganância estava no nível tão absurdo que ele confundiu a coroa em seu dedo com outro ser e decepa ele. E depois de uma viagem psicodélica, sangra até a morte. Gosto muito que a menor das coroas foi a causa de sua morte, que o maior dos reis morre para algo tão trivial. Mas beleza. Ele vai para o mundo dos mortos, onde lá tem um banquete para todos os reis. Ironicamente, lá estavam todos os que ele matou. Imagine o climão que ia ser esse jantar. Mas nesse jantar não teria só os reis. A morte também estava presente. Só que, quando Zoiudo percebeu o formato da coroa da morte, ele saiu com tudo pra cima dela. Mas que chances ele teria contra a morte, né? E depois de várias e várias tentativas... Bem como uma criança que não ganha o brinquedo que queria, ele faz birra. E cansado da muganga, a morte dá a coroa. Só pra esse porrinho calar a boca. E é caindo para o absoluto vazio que a animação acaba. Bem, a história tem um nítido tema central, que é a ganância. A ganância pelo rei por poder. Aliás,
pela visão dele de poder, que era as coroas, sempre querendo mais e mais, agindo quase como uma droga, e surtando completamente quando não as consegue. Também acredito que a animação faz referência ao imperialismo de algumas nações, que dominavam o território e não sabiam cuidar deles, e também roubando até o mínimo das riquezas, até as que nem faziam diferença pra eles. E acredito que sua obsessão por poder seja fruto de sua origem. Vemos outros de sua espécie, em cavernas escuras. Acredito que quando o Double King saiu da caverna, ele viu um mundo imenso e novo, e a forma que ele encontrou de lidar com isso foi conquistando o que ele considerava valioso. Então bem, estamos chegando a mais um fim de vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal, até semana que vem, e boa noite.